Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. O Brasil está tendo a satisfação, a felicidade de receber a visita da senhora presidente da Hungria. É o primeiro país que ela visita fora da Europa, depois da sua posse em maio último. Assim como eu fui o primeiro chefe de Estado a visitar a Hungria. Temos muita coisa em comum, em especial a defesa dos valores familiares. Somos pela liberdade religiosa, pela liberdade de imprensa. Eu disse-lhe agora há pouco que tem um rito. Todo dia, se levantar e antes de vir para a presidência, dobrar os joelhos, rezar um Pai Nosso e pedir para que o povo brasileiro não experimente as dores do comunismo. Quando estive em seu país, visitei o Museu do Horror. Deus salve o nosso Brasil. Tratamos de várias questões de interesses comerciais, bem como projetos, acordos para o futuro. Falamos do nosso comércio, que cresceu bastante em nosso governo. Falamos sobre o nosso acordo de defesa, a venda dos nossos aviões KC-390 para o seu país, de 1.100 brasileiros que desde 2007 estudaram em seu país. Estamos ultimando que a recíproca passe a valer para nós aqui. Agradecer-lhe o apoio comercial Mercosul-União Europeia, bem como a accessão ao OCDE. Existe aqui no Brasil aproximadamente 100 mil do seu país ou descendentes. Somos um país onde todos vivem em paz. E também trocamos algumas observações sobre o conflito que acontece ali próxima à Hungria, a questão Rússia-Ucrânia. Disse que no próximo dia 18 tem um telefonema acertado com Zelensky, assim como depois da minha visita à Rússia, antes do conflito, tive uma outra conversa com o presidente Putin, e nós queremos cada vez mais fazer o possível pela paz. Sabemos que a verdade muitas vezes machuca, mas não tem outro caminho, sem ser através dela, para buscarmos um convívio pacífico entre os povos. Então, a visita da senhora presidente nos honra, nos orgulha. Até falei sobre as cores da sua vestimenta, cor de rosa. E tudo volta para aquele sentimento que nós temos de amor à família, amor à nossa pátria e defender a liberdade acima de tudo. Então, muito obrigado pela visita. Teremos um almoço daqui a pouco com a primeira-dama no Alvorada. Tenho certeza que essa passagem dela por aqui será marcante. Até mesmo, no dia de ontem, ela conheceu aqui o nosso mar, as maravilhas da região de Arraial, lá no Rio de Janeiro, bem como eu a convidei. Uma futura visita, conheci algo que a marcaria para sempre. A exuberância, o que é a nossa região amazônica, tão preservada
mas também injustamente tão criticada. Muito obrigado mais uma vez, que seja feliz no Brasil. Nesse momento, fará uso da palavra a presidente da Hungria, Katalin Novák. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Meus cumprimentos Két a hónapja todos. vagyok Magyarország köztársasági Fazem 2 elnöke. meses que eu sou presidente da República da Hungria, sou a primeira presidente mulher, e é excelente já poder estar aqui em Brasília, com base no convite feito pelo presidente Bolsonaro. Eu visitei vários países já, mas a maioria na Europa. Já visitei vários parceiros, mas essa é a minha primeira viagem fora da Europa. Eu cheguei no Rio de Janeiro, Brasília, e também visitarei São Paulo. E a questão é que essa cooperação entre os 2 países é extremamente importante para nós. A Hungria é um país muito pequeno em relação ao Brasil. Cabem 100 Hungrias no Brasil e sabemos exatamente as dimensões dos nossos países e também questões referentes às influências de cada país. O Brasil é um parceiro importante porque é membro do grupo de grandes economias do mundo. E neste ano e também no ano que vem é parte do Conselho da ONU. E o BRICS, que é cada vez mais significativo no cenário mundial. E eu espero que brevemente haverá outros tipos de aliança e de modo que possamos completamente apoiar-nos uns aos outros. Espero que tudo ocorra rapidamente. E se não fosse suficiente, o senhor presidente Bolsonaro, ele é um líder bastante forte, que de fato é muito determinado também. Então eu fiquei muito feliz com essa visita e eu levantaria 3 questões sobre as quais conversamos na reunião de hoje. A primeira é referente à guerra que está ocorrendo na vizinhança da Hungria. A Hungria faz fronteira com a Ucrânia e, além disso, há 150 mil húngaros vivendo na região da Ucrânia. Por isso que eu destaquei o fato de que é muito importante o fato de que essa guerra chegue ao fim o quanto antes, para que possamos estabelecer a paz o quanto antes, tanto na Ucrânia quanto na Europa e em todas as partes do mundo, porque é disso que precisamos. E eu diria que tanto para o povo húngaro, brasileiro, ucrano, russo, todos merecem a paz. Já se passaram 138 dias que a Rússia atacou a Ucrânia e nós condenamos esse ataque, porque nós queremos a paz o quanto antes. E falamos sobre isso também com o senhor presidente. Eu destaquei também o fato de que a influência do país dele, no caso o Brasil, deve ser utilizada também para que possamos realmente erradicar essa guerra o quanto antes. E, na verdade, nós sabemos que essas sanções opostas não levam a resultado algum, porque sabemos com que as consequências envolvidas nesse caso, e sabemos que não é um fator decisivo. A economia está se degradando no mundo, há insegurança alimentar em diversos locais. Então, esses são os perigos que devemos contornar e evitar. O nosso objetivo é que o máximo de pessoas inocentes deixem de ser afetadas por essa guerra. Eu também fico muito feliz com o fato de que o senhor presidente Bolsonaro concorda com o fato de que todos precisamos de paz. Nós queremos estabelecer a paz. E tanto a Hungria quanto o Brasil querem assumir esse papel de transmissão da paz. E no que diz respeito aos objetivos que foram estabelecidos nesse caso, todos queremos, sim, estabelecer a paz. O Brasil gosta da paz. Na Brasília, podemos dizer que não houve guerra nem nos últimos 100 anos. E eu queria que esse seja o futuro para todos nós. Nós não gostaríamos que a Hungria também seja exposta à guerra. Então, no que diz respeito à guerra, resumidamente, queremos a paz, tanto eu quanto o Bolsonaro. E um outro ponto que nós discutimos é que o presidente até falou que no que diz respeito à diplomacia, à economia, à educação, queremos estabelecer uma colaboração mais estreita entre os 2 países, porque é interessante ver que dentro de um ano houve 2 visitas presidenciais. Ele esteve em Budapeste, agora eu também já estou aqui. Eu diria que na história da diplomacia é um evento único e podemos dizer que isso jamais ocorreu anteriormente. E ele foi o primeiro presidente do Brasil a visitar a Hungria também.
E nós já estamos em parceria nas questões do agronegócio também, desde 2019. E há uma outra área, que é a questão de apoio aos cristãos perseguidos. Nós falamos sobre a nossa fé, nossa crença. Eu também sou cristã, tenho fé. É por isso que as orações são parte da minha rotina diária. Eu sugiro que nós rezemos todos juntos pela paz. É isso que devemos fazer quando não temos outras possibilidades. E no que diz respeito aos cargueiros também, que a Hungria encomendou ao Brasil, eles serão entregues no ano que vem. E outro ponto que eu diria também diz respeito ao apoio à família, às políticas de família. Por 8 anos, eu trabalhei na área de apoio às famílias da Hungria. E com base na minha experiência, eu posso dizer que na Hungria, a base do país é a família. Perante qualquer decisão governamental, nós sempre consideramos a perspectiva da família. E o presidente da Hungria, a presidência da Hungria está sempre em apoio à família. E queremos apoiar a questão de decisão entre filhos e apoiar as famílias em relação a isso. Nós costumamos ver que o número de crianças tem sido reduzido, o número de casamentos também tem caído. Eu vi que essa tendência está ocorrendo no Brasil também. E por isso que eu destaquei ao senhor presidente Bolsonaro que devemos sim manter essa questão da formação de uma família no ponto central do governo, de modo que possamos prover apoio às pessoas que queiram estabelecer uma família. E na Hungria nós já chegamos a resultados concretos sobre isso, porque na Hungria o número de casamentos dobrou, ao mesmo tempo em que o número de abortos diminuiu pela metade. Então foram resultados excelentes, porque tanto os húngaros quanto os brasileiros sabem que o futuro pertence às crianças. Por isso, a Hungria, de fato, apoiará fortemente as crianças. Bom, há algumas questões referentes à biologia que geram conflitos. Não vamos falar sobre isso agora, mas nós acreditamos que a mãe é mulher e o pai é homem, e não aceitamos outro tipo de justificativa. E, considerando o fato de que são sociedades cristãs, nós também não achamos que podemos resolver essa questão de redução da população com soluções migratórias. Eu gostaria de agradecer ao senhor presidente e ao povo brasileiro também, porque há mais ou menos 100 mil húngaros no Brasil. Eu queria agradecer a acolhida e ao fato de que eles possam ter uma vida digna aqui no país de vocês. Então, é uma grande honra. E eu queria agradecer a oportunidade pelo fato de que esse pessoal húngaro que mora no Brasil, eles prezam por proteger o idioma, a cultura e, mesmo morando no Brasil, eles mantêm as raízes húngaras aqui. E em São Paulo também, eu sei que é lá que existe a maior comunidade da Hungria no país. Eu quero encontrar com eles também e poder conversar com eles pessoalmente e ouvir as histórias deles no Brasil. Eu sou uma presidente mulher, conservadora e de família grande. Então, eu gostaria que houvesse mais chefes de Estado como eu, que se concentram tanto na questão da família e nos valores cristãos. Eu acredito que esse futuro aguarda o Brasil também, porque estamos todos passando por situações complicadas. Todos queremos agora uma estabilidade, uma perspectiva mais segura. Por isso, os valores devem ser sempre centralizados e liderados de modo bastante incisivo. Nos últimos 2 meses, eu pude visitar vários países e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite do presidente. Eu estou muito ansiosa para conhecer a primeira-dama e para poder conversar com ela também. Eu queria pedir ao senhor presidente Bolsonaro que, por favor, coloque na mala um pouco mais da alegria brasileira e também da experiência e alguns craques de futebol também, porque é isso que precisamos na Hungria. Muito obrigada, senhor presidente, pela visita. O senhor será sempre bem-vindo na Hungria e eu quero sim visitar a Amazônia, como o senhor me convidou para fazê-lo, porque o senhor disse que nós temos que proteger e preservar nosso ambiente se tivermos para quem deixá-lo. E essas pessoas são nossas crianças, nossos netos, e por isso que devemos apoiar a família. Obrigada. Obrigada pela reunião. Está encerrada esta declaração.